O fruto da luz. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu me inspirei numa relativa melhoria técnica no meu canal para trazer um conteúdo bíblico para vocês, tá bom? Eu estou gravando esse vídeo de noite, então se você puder comparar com outros vídeos que eu já gravei à noite, ele está um pouquinho mais iluminado, justamente porque eu estou agora com um equipamento não profissional, mas assim bem bacana, de luz, né? Então agora talvez a gente vai poder fazer vídeos de um pouco melhor qualidade depois que o sol se põe, né? O que é uma coisa interessante, porque eu tenho trabalhado bastante o dia todo, e às vezes quando a gente vai gravar coisas de noite assim, fica aquele clima um pouco ruim, né? Na gravação, em termos de qualidade. Então agora com essa melhoria eu vou poder voltar a gravar um pouquinho mais aqui nesse canal, que é obviamente, naturalmente, um propósito, né? Uma missão que eu tenho de dividir a palavra de Deus com vocês, como vocês já acompanham há algum tempo, né? Pelo menos a maioria de vocês, acredito. Então, pessoal, vamos lá. Falando um pouco, né, da ideia do fruto da luz. A gente é muito acostumado com a questão do fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, etc. Mas pouco se fala do fruto da luz em Efésios capítulo 5. Então gostaria de chamar a atenção de vocês para esse texto. Efésios capítulo 5, versos 8 e 9. Se você quiser aí dar uma pausazinha no vídeo, procura na Bíblia, acompanha a leitura, senão você pode acreditar que eu sei ler e vou ler o conteúdo para você, tá bom? E aí, basicamente, aqui existe aquela, vamos pensar assim, ampla polarização, amplamente, né, presente na Bíblia entre luz e trevas. E aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade são então os frutos da luz. E Paulo ele reconhece que em algum momento nós, provavelmente falando para cristãos, nós cristãos já fomos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Então a gente tem que andar como filhos da luz. Só que para a coisa não ficar assim etérea, subjetiva, pelo menos assim demais, Paulo acrescenta as qualidades que ele espera ver nos filhos da luz. Então ele diz, né, o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. Entretanto, vocês sabem que esses três temas, eles são temas absolutamente polêmicos dentro do pensamento humano, porque o ponto é, o que define o que é bom? O que define o que é justo? O que define o que é verdade? Provavelmente essas são as maiores discussões, né, conceituais diante da qual a mente humana pode se deter. Então pensa mais ou menos o seguinte, bondade. Vamos começar por aí. Pensa na seguinte situação. Nazistas batem na porta da sua casa e você está escondendo na sua casa meia dúzia de judeus que você sabe que eles vão matar se eles pegarem aquelas pessoas ali na sua casa. Aí os nazistas batem lá na sua porta e perguntam para você, você tem algum conhecido judeu? Você viu algum judeu aqui pela vizinhança? E você diz, não vi não. Os caras vão embora e os judeus continuam ali na sua casa sãos e salvos. O que você fez foi uma bondade? E aí há uma ampla discussão, né, sobre ética situacional. Em certas ocasiões, é correto a gente mentir? Pode ser uma manifestação de bondade a gente mentir? Etc, etc e etc. Então veja que a discussão do que é fazer uma bondade ou não, ela pode ser muito complicada. Porque uma mentira pode ser uma bondade, né, na percepção de alguns, e a mentira geralmente é considerada uma das maiores maldades que existem, né? O pai da mentira é o diabo. Os mentirosos são filhos do diabo. Então você percebe que é uma questão complexa, né? E claro, aí a gente pode trabalhar inúmeros conceitos e contextos relativos à verdade, mentira, falsidade, todos esses problemas de ética situacional, etc, etc, mas existe uma ampla polêmica para a gente definir o que é uma bondade ou o que é ser bom ou não. Veja que, por exemplo, em contextos assim, né, o contrário disso, o que é ser mal, né? Então você repreender uma pessoa é mal? Aí
né? Inclusive é uma questão complexa essa, né? Porque em muitos contextos existem repreensões malignas, injustas, incorretas, profundamente envolvidas numa atmosfera de injustiça, que é o próximo tópico que a gente vai falar. Então, né, é bem complicado essa coisa assim de você repreender, vamos pensar assim. Ao mesmo tempo, em certos contextos, você tem que e pode, né, pode e precisa repreender um filho, um amigo, uma situação, tem que estar aberto a ser repreendido, e às vezes a repreensão é boa, né? Em determinados contextos e determinadas formas e etc. Inclusive, às vezes, vamos pensar assim, questões pesadas, né, de repreensão podem ser boas, né? Você vê todo o ministério dos profetas, dos apóstolos, do próprio Cristo envolvidos, né, em repreensões inúmeras e variadas, de formas genéricas e específicas voltadas em relação a grupos e pessoas, e tudo isso é uma discussão, né? Será que essas pessoas não eram boas, não tinham o fruto da luz lá com elas, inclusive o próprio Cristo, né? Aquele que é o Senhor da luz, né? A luz que ilumina todo homem, né? Jesus é chamado assim na Bíblia. Então vocês percebem que a discussão ela pode ser bem complexa, né? Inclusive as questões de justiça, né? O que é a justiça, né? O fruto da luz é bondade e é justiça. E sabe que, por exemplo, quando a gente estuda um pouquinho mais a respeito do direito, eu não sou um expert nessa área, mas a gente entende um pouco dessa área até em relação a algumas necessidades da vida, né? Então você percebe assim que toda a discussão a respeito de justiça, desde o conceito básico até as amplas questões, né, de manifestação de justiça, de conserto de injustiças, etc., que não é uma discussão meramente de, vamos pensar assim, uma estrutura judicial, né, técnica, profissional, jurídica, etc., mas que tem a ver realmente com o que é justo, o que é correto, o que é bom, o que é verdade, e etc. E tudo isso assim é bastante complexo, né? A gente percebe assim em muitos contextos litígios, por exemplo, em torno de inúmeras questões, e que muitas vezes as pessoas envolvidas nos litígios elas perdem um pouco a noção do que é justo ou injusto, inclusive quando querem ganhar ou não querem perder demandas, né? Então, nesses contextos assim, em muitos momentos as pessoas buscam justiça por meios injustos, né? É uma coisa interessante isso, né? Através da mentira, através da fraude, através de um monte de coisa, assim, né? E buscam, né, teoricamente, se você perguntar, a justiça. É bem interessante, né? Como que, às vezes, esses conceitos podem ser amplamente discutidos, coisas que, em tese, deveriam ser tão simples, né? O que é ser bom, o que é ser justo, e etc., podem se tornar discussões bem complexas. E, por exemplo, a questão da verdade, que provavelmente seja a maior discussão que a mente humana pode se deter diante dela. O que é verdade? O que é a realidade? Como são as coisas? E aí a gente poderia pensar em inúmeros campos do conhecimento, científico, histórico, natural, humano, exatas, etc. Tudo para discutir um pouco da natureza da própria verdade, da própria realidade, etc, etc, etc. Entretanto, o que eu gostaria de colocar aqui para vocês como fruto da luz, não é assim que é impossível definir o que é bom, justo e verdade. Então vamos cair no relativismo, no agnosticismo, em função das inúmeras subjetividades, né, que a gente possa trabalhar em função de. A grande questão é que, por mais complexos que esses conceitos podem ser, todos eles estão calcados, né, vamos pensar assim, dentro de um paradigma onde Deus estabelece a realidade como criador. E Deus estabelece as leis como legislador. E Deus é o árbitro de tudo e de todos. Então veja, ser filho da luz e andar na luz nos termos de manifestar os frutos da luz, como bondade, justiça e verdade, nada mais é do que comunhão com Deus e coerência com a revelação de Deus. A Bíblia entra em muitas descrições de ética situacional em contextos específicos, pode mentir? Não, a Bíblia não entra muito em discussões desse tipo. Essas são discussões interessantes, elas podem nos conduzir sim a becos sem saída, ou pelo menos becos dos quais é difícil sair, isso é verdade. Entretanto, a Bíblia é muito clara em dizer não direis falso testemunho.
Então não adianta você trazer a complexidade da discussão a respeito da bondade, da justiça e da verdade para justificar a sua mentira, porque assim você não estará andando na luz, sendo filho da luz, manifestando os frutos da luz, certo? As discussões são interessantes, mas na prática o que importa é a bondade, a justiça e a verdade, ainda que a gente admita a complexidade na definição de tais e tais coisas. Agora, saindo um pouco do pensamento de Paulo, você sabe que o Evangelho de João é um evangelho onde está muito presente esta dinâmica a respeito da luz e das trevas e, enfim, né, da própria luz. E eu gostaria de ler alguns textos para você sobre isso da boca do próprio Jesus Cristo, né? Então, por exemplo, João 3, verso 21. O texto aqui diz o seguinte para nós: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Esse texto corrobora um pouco aquilo que eu estava falando. Andar na luz, manifestar os frutos da luz, tem tudo a ver com comunhão com Deus, certo? Que é o verdadeiro, vamos pensar assim, criador, legislador, mantenedor, juiz de tudo e de todas as coisas. Então veja como que o próprio Jesus se manifesta a esse respeito. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. Porque esse é o ponto, né? A luz é esta, vamos pensar assim, metáfora para dizer daquilo que não tem o que esconder, daquilo que pode se manifestar, daquilo que inclusive quer se revelar e quer mostrar, porque tudo está feito em Deus. Quando a gente faz as coisas na verdade, a gente faz as coisas na luz, entende? Por isso que a gente não tem medo do escrutínio, por isso que a gente não tem medo do embate, por isso que a gente não tem medo do confronto, porque tá tudo claro, tá tudo na luz. Entende? Quem tem medo do confronto, quem tem medo do embate, quem tem medo do processo judicial, etc, 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 muitas vezes o faz ou assim se manifesta porque tem medo da luz, né? Porque na verdade não está fazendo as coisas em Deus, não é verdade? Então, por exemplo, outro texto interessante, João 8, verso 12. Aqui Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus ele coloca a questão assim da luz como a verdade que está em Deus e que vem de Deus. E quando a gente entende isso, a gente entende que Ele é a luz. Quem o segue não pode andar nas trevas, não anda nas trevas, vai ter a luz da vida. E aí é uma coisa muito interessante, né? Porque todo o contexto assim e conceito de iluminação tem muito a ver com a experiência da salvação, né? E especialmente a salvação que nos torna bons, justos, verdadeiros, é justamente quando a gente encontra pessoas assim, a gente está acostumado a dizer que estamos diante de pessoas iluminadas, né? É essa luz, né, que tem a ver com a coerência, a paz, a justiça, a verdade, a realidade. E por mais que a gente nenhum de nós manifeste em absoluto essas qualidades, nós conseguimos ver um antes e depois na nossa experiência, e a gente já não anda nas trevas e tem a luz da vida. Por mais que é verdade que o pecado e o diabo e o mundo lutem para apagar a luz que há em nós. Isso também é bem verdade. Mas o fato é que quem segue esta luz que é Cristo não vai andar nas trevas. Pode ter dificuldade, pode cair, pode levantar, pode precisar de perdão, de graça, de misericórdia, etc. Mas tem a luz da vida. E dentro desse contexto todo, né, de que está vivendo em Deus, na justiça, na bondade, na verdade, etc, etc e etc. Tudo isso é muito positivo, maravilhoso, a gente poderia gastar o tempo todo falando só do lado positivo dessa história como um todo. Mas existe um aspecto um pouco mais complexo em relação a isso. Porque aquela maravilhosa luz que a gente ama e diante da qual a gente se aproxima e que nos dá vida e que nos move nos ideais da bondade, da justiça, da verdade, etc., também é a metáfora de uma coisa que incomoda muita gente, né? A luz incomoda aqueles que vivem nas trevas, aqueles que escolhem as trevas, aqueles que não querem ser escrutinados naquilo que fazem, naquilo que pensam, né? Nos meandros aí da vida, né? Isso de uma forma geral.
E aí a gente lê algumas coisas na Bíblia interessantes. Então, por exemplo, Isaías 59, versículo 4. Aqui o texto diz assim: ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Aqui você percebe a linguagem muito parecida com tudo aquilo que a gente está falando aqui. Bondade, justiça, verdade, luz, etc. Agora, a Bíblia nos descreve um grupo de pessoas que não clama pela justiça, que não comparece em juízo pela verdade, que confia no que é nulo, fala mentira, concebe o mal e dá à luz, dá à existência a iniquidade. Interessante, inclusive, a ideia de dar à luz como dar à existência. Quem tem a luz tem a vida, né? No caso mais positivo que a gente estava avaliando. Agora, existem essas pessoas que clamam pela injustiça, que comparecem em juízo pela mentira. É interessante isso, né? Que confiam naquilo que é nulo, concebem o mal. É justamente a antítese, né, daquilo tudo. Agora, tudo isso é meio incompreensível. Por que diante da luz alguém preferiria as trevas? Sabe que isso é tão complicado de explicar. É mais ou menos uma coisa do tipo assim: se você pode ir para o céu, por que você escolhe o inferno? Essa é uma pergunta a ser feita ao diabo. Essa é uma pergunta a ser feita aos demônios. E essa é uma pergunta a ser feita a essas pessoas que escolhem a não bondade, a injustiça, a mentira, a inverdade, o mal, não se aproximam da luz. E, por exemplo, nós que temos essa experiência da transição entre as trevas e a luz, a gente fica se perguntando por quê. E essas pessoas que assim fazem, dificilmente têm aquela honestidade, transparência e luz para responder. Mas por isso, Jesus responde para nós o porquê. Essas pessoas que andam nas trevas, muito provavelmente elas não vão admitir. Mas Jesus, que conhece o coração delas, vai dizer. E ele diz assim: o julgamento é esse. A gente está esperando, né, uma sentença de um julgamento. E agora a sentença vem. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque suas obras eram más. Qual é o problema da gente admitir que a gente é mau? Todos nós cristãos temos que admitir que a gente é mau. Ou pelo menos fomos e somos e temos essa natureza, e somente mediante graça e luz divina é que a gente pode não sucumbir diante das trevas da nossa própria natureza. Vocês concordam comigo? Então o ponto é assim. Inclusive quando a gente é elogiado. Muitas pessoas me elogiam, pastor. Inclusive tem gente que me chama de pastor até hoje, né? Pastor, você é iluminado, você é abençoado, a gente ouve o Espírito Santo falar através de você, conhecimento da palavra de Deus, e não é só um conhecimento, é justamente uma pessoa que demonstra ser sincera e buscar a verdade, e etc, e etc, e etc, que coisa linda, maravilhosa, tal, etc. Agora veja, é bem verdade que quando alguém fala isso de mim, eu digo, não, cara, eu sou uma pessoa imperfeita, não olhe para mim como exemplo. Se eu imito a Cristo em algum ponto, você pode me imitar, mas o ponto é, vamos olhar para Ele, para cima, para o alto, porque eu sou um pecador, eu sou imperfeito, eu não sou o padrão de bondade, de justiça, de verdade, de amor, de fé, de boas obras e etc. Ainda que todas essas coisas existam em mim em alguma medida como cristão. E aí o que acontece? Eu não tenho problema nenhum de admitir as trevas que já existiram e ainda existem em mim. Inclusive eu tenho que admitir isso para Deus todos os dias, né? E orar e pedir perdão dos meus pecados, etc, etc, etc. Agora, tem pessoas que não conseguem ter esta luz. Porque, na verdade, as suas obras são más. Ah, mas as minhas também. Então, mas qual é a diferença de uma coisa e outra? Eu sou capaz de admitir, tem pessoa que não é capaz de admitir. E quando a pessoa não é capaz de admitir que ela é má, é porque, na verdade, ela considera o seu mal bom. Bom para si. Então,
o meu egoísmo, os meus prazeres, as minhas maldades, malícias, vaidades, orgulhos, elas chegam num tal ponto em que eu não consigo encará-las como elas são de verdade. E elas são más, mas eu me deleito nelas porque elas, de alguma maneira, satisfazem aquilo que há em mim de mal. E quando o mal encontra o mal, ele fica bom. Não é que ele fica bom, ele se sente bem, entende? Vamos pensar que o diabo chegue num lugar onde as pessoas estão se matando, mentindo, roubando, estuprando, falsificando documentos em processos judiciais e coisas horríveis desse tipo. É bom para ele, né? Porque ele gosta desse tipo de coisa, desse tipo de gente que assim age. E é isso, entende? E essas obras são más, mas muitas pessoas envolvidas nessas obras não conseguem admitir isso, entendeu? E aí é isso. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, e eles amaram esse mal. E aí a gente percebe a situação bem triste, bem pesada e bem complicada. Não pertence a nós juízos definitivos sobre quem é da luz e quem é das trevas, no sentido de que, de fato, muitas pessoas que estão em trevas hoje, pela graça de Deus, talvez ainda possam se arrepender. E a mensagem é: se arrependam, ok? Fica a dica, viu? Agora, é bem verdade também que há pessoas vivendo nas trevas e no mal e que, se não se arrependerem, a gente já pode ter certeza do destino, né? Eterno. E o destino eterno não é a Nova Jerusalém de luz, né? É o destino do mal. Então o ponto é que ninguém pode definir quem é o outro, quem é si mesmo diante de tudo isso, e ter arrogância de pretensões de salvação, ou se desesperar em função de certeza de perdição por causa do pecado. Para tudo isso há solução em Cristo. E o fruto daquilo que Cristo fez é a luz. A luz que ilumina todo homem, a luz que faz com que a gente, que era filho das trevas, agora ande na bondade, na justiça e na verdade, doa a quem doer, e que nos aproximamos da luz porque não temos o que temer diante de Deus, porque o juízo pertence a Deus. Entende? A gente pode andar nas trevas e humanamente nos regozijar e termos prazer e nos congratularmos pelas trevas que a gente vê uns nos outros e aplaude, né? Parabéns, cara, você falou uma mentira tão grande lá naquele lugar que beneficiou a gente, cara, obrigado! Né? Não deve ser legal o tipo de reunião de comissão por aí sendo feita, tipo na Associação Central Sul-Rio-Grandense, na União Sul-Brasileira, na Divisão Sul-Americana. Imagina todo mundo feliz, né? Porque a mentira, a injustiça foi feita e está feita. Não é bonito, não é gostoso isso, pessoal? Eu creio que talvez alguém possa gostar desse tipo de coisa. Como o diabo gosta de um monte de coisa, né, de mal que existe. Mas esse é o ponto, entende? E às vezes as pessoas estão tão envolvidas nas trevas, mas elas não conseguem admitir e não conseguem se livrar disso, que não existe guarda-chuva de salvação mediante profissão, né, meramente religiosa, e etc, e etc, e etc. E fica o recado, né? Fica o recado sobre os frutos da luz, aqueles que escolhem as trevas, e eu espero e desejo que cada pessoa que vir esse videozinho aqui iluminado, que possa escolher a luz e abandonar as trevas.